Dá um ok aí pra mim continuar. Beleza, todo mundo? Deixa eu ver se eu coloco aqui perto do. Aqui. Agora eu consigo ver. Tá. Bem, agora eu vou falar sobre o funcionamento da organização. Pessoal, a organização ela não funciona de um jeito linear, tá? Então, assim, a gente tem a parte de pessoas, ambiente, tarefa, estrutura, tecnologia, entre outras, tanto externa como interna, ela se comunica na organização de várias maneiras ao mesmo tempo, entendeu? É tudo misturado, é junto e misturado, tá? Não é uma maneira linear, tá? Então, assim, nós temos as pessoas fazendo tarefas dentro do ambiente da organização, dentro da estrutura, entendeu? Conversando com o marketing, conversando com o pessoal da produção. Então tá tudo ali dentro da organização. E uma coisa muito importante, a organização é competitiva. Uma pergunta para vocês agora, responda aí no chat. Você é competitivo ou você é cooperativo? Cooperativo é quando você quer junto, né, alcançar um objetivo. Competitivo é que você quer ganhar das outras pessoas. Caroline falou cooperativo, Eduarda cooperativa, Camila, Gabriela. Ó, tô vendo aí muita gente cooperativa, hein? A Adrine já falou depende, ó. Pessoal, falar que a gente é cooperativo é ético, tá? Mas na verdade as pessoas são competitivas. Apesar se você for falar, pô, você é mais cooperativo ou competitivo, a ética você vai falar que é cooperativo. Mas as pessoas, as organizações, o meio ambiente que a gente vive é competitivo. O que acontece? Se eu fazer um jogo aqui com vocês, se a gente estivesse numa sala de aula, qualquer brincadeira que você fizesse, você iria. A primeira coisa que você iria pensar é em ganhar. Você não ia pensar em qualquer competição, qualquer coisa, qualquer. Não é só competição, qualquer ambiente que eu te coloque, você primeiramente vai pensar. Se o objetivo é você ganhar, você não vai pensar numa outra maneira. Tipo, olha, eu tenho um bombom aqui e quem chegar primeiro ganha. Você jamais vai chegar e vai pensar, poxa, vamos nós dois e a gente divide o bombom. A primeira coisa que vem na sua cabeça é você vai levantar e vai correr e vai pegar. Que o objetivo é esse. Nós somos competitivos. As pessoas querem ganhar das outras. Isso é normal, entendeu? Então, assim, as empresas elas são competitivas, tá? O cooperativo, pessoal, deveria. A cooperatividade, né? Ela é uma coisa boa também. O mundo deveria ser mais cooperativo, entendeu? As pessoas, elas naturalmente são mais competitivas desde criancinha. Desde criancinha, você vê uma criança, ela é mais competitiva que a outra, entendeu? O mundo que a gente tá, ele já dispõe pra gente ser competitivo, entendeu? A gente não tem uma educação cooperativa, tá? E isso aí pode ser que mude com o tempo, né? Eu também acho que eu me achava uma pessoa cooperativa. Mas se você botar em diversas situações, eu vou ser competitivo. Então, não adianta a gente falar eticamente que é cooperativo, tudo a gente vai ser cooperativo, que na verdade não é assim que funciona. E as empresas também não funcionam. As empresas elas só cooperam com as outras para chegar num objetivo maior. Fora isso, é uma comendo a outra. E isso acontece no mercado e é uma coisa normal. Essa competitividade, ela ajuda vários elementos, tá? Na nossa sociedade. Então, quando você falar que você é competitivo, não se sinta mal. A, é natural ser competitivo. As empresas são e elas ganham o mercado sendo assim. Você não vai chegar num limite e vai falar: olha, eu já ganho X
e o que eu vou ganhar daqui para frente eu vou dividir com as outras pessoas. Você não vai se cooperar desse modo assim. Você não vai pensar, bem, eu almocei hoje, agora o restante que eu tenho para comer eu vou dar para as outras pessoas. É difícil. Voltou aí, pessoal? A chamada que caiu. Então é isso, a estrutura da organização. Não confundam. Voltou, mãe. Não confunda o funcionamento da organização com as funções organizacionais, tá? Que nós temos o setor de operação, marketing, finanças, recursos humanos, né? E pesquisa de desenvolvimento em alguns casos, né? Entre outras funções que nós temos aqui que a gente não colocou. Isso aqui, essas funções organizacionais, tem partes administrativas. Essas funções organizacionais, ela está ligado mais à administração. Esse funcionamento organizacional aqui, ela está ligada mais à organização. Tá todo mundo conseguindo ouvir aí? Tem gente com o microfone ligado, pode desligar, por favor? Ó, nós temos aqui um fluxo de como funcionam os recursos organizacionais, tá? A gente tem os recursos humanos, materiais e financeiros, tá? Nós temos a função da administração, que é planejar, organizar, liderar, controlar. Pessoal, esses 4 itens não parecem com aquela ferramenta que a gente utilizou? Tá todo mundo aí? O PDCA, né, Maria? Então, você vê que o PDCA ele é bem parecido com a função do administrador. A função do administrador ele é o quê? Planejar, né? Organizar, liderar. Vamos dar um exemplo aqui de uma festa. Você planeja a festa, você organiza onde vai ficar as coisas. Olha, essa mesa vai ficar aqui, é a mesa do bolo. Você lidera, ó, vamos lá buscar os doces. Você vai lá e arruma o salão de música. Isso é liderar. E controlar, o que, que é? Ó, 7h30 a gente vai liberar os salgados. 8h30 vamos liberar os docinhos. Então, assim, exemplificando, né, a função do administrador, claro que tem empresas muito mais complexas, né? E aí o nível de complexidade da função do administrador aumenta também, e às vezes nenhuma só pessoa consegue lidar, e aí separa por setores, né? E o objetivo da empresa é simples, né? De uma organização, ou produzir um produto ou um serviço, né? Tem outro termo? Eu acho que não, nenhum livro utiliza isso. Ou é produto ou é serviço, tá? Se alguém tiver algum outro objetivo, claro que tem organizações, pessoal, que elas não são lucrativas, né? Tem organizações que elas não são lucrativas. E a gente vai falar isso. A gente estamos na última aula, né? A gente não vai ter tempo de entrar em todas as organizações. Mas tenha em mente que nós temos organizações que elas são não lucrativas e tem as lucrativas, né? Bem, aqui eu tô com uma organização formal, tá? De uma empresa. Isso aqui é um exemplo, tá? Nem sempre vai ser essa estrutura aí. Eu trouxe uma estrutura para vocês. Então aqui eu tenho aqui, ó, ali no setor menor aprendiz, assistente administrativo. Nós temos aqui o diretor de marketing, né? Ali a secretaria executiva e o presidente, tá? A gente tem aqui uma estrutura formal de uma empresa, tá? Essa estrutura ela já pode ser utilizada em pequenas empresas, tá? Uma lanchonete, vamos botar entre 3 a 5 funcionários, você já pode utilizar uma estrutura dessa. Ela funciona bem? Não muito bem. Essa estrutura ela funciona melhor quando a empresa ela é maior. Quando a empresa é pequena,
Você pode até utilizar, tá? Mas não é muito eficaz, né? Quanto maior a empresa, a gente tem um nível hierárquico maior. Empresas pequenas, nós temos um nível hierárquico, às vezes um nível hierárquico, ou às vezes até dois níveis hierárquicos, são a base ali. A Adrine falou que fazia um organograma, legal. Era desse modo aí, né? Bacana, Adrine. Se você puder mostrar um pra gente que você fazia lá, seria interessante também para a gente estar analisando. Eu trouxe esse organograma formal porque eu queria mostrar para vocês um outro organograma, o informal. Dentro da empresa existe dois organogramas, né? Nós temos o formal e o informal. O informal, pessoal, é aquele que ele é criado informalmente pelo contato da pessoa, pela amizade que a pessoa cria, pelo vínculo que ela tem ali com aquela pessoa, entendeu? Por exemplo, às vezes você é um mecânico, mas você é um melhor ali da equipe, o seu supervisor ele te elogia, ele deixa você passar por algumas etapas para você resolver o problema. Então você tem a confiança dele e às vezes você age sem a permissão dele, ou seja, você passa por cima dele. Então, muitas das vezes você, na organização informal, você está no mesmo nível que ele, só que no papel não tá, entendeu? Então, assim, às vezes você faz coisas por si próprio, porque você tá tá no mesmo nível que ele, só que esse nível ele não existe no papel, ele é informal. Você criou com seu vínculo de trabalho, com a sua experiência, tá? Olha só, numa organização formal nós temos código de ética, né, do ramo de trabalho. Nós temos organização hierárquica, que a gente foi falando ali, presidente, diretor, supervisor, e nós temos normas de conduta dentro da empresa, isso tudo é normalizado, tá? Isso tudo quando a gente entra na empresa, a gente tem um treinamento, é passado isso pra gente, é passado também política de gestão da empresa, é passado planos de cargos e salário. Isso aqui é uma organização formal. Na organização informal que existe dentro das empresas, né, a gente tem relação de coesão e antagonismo. O que é isso? Olha, você pode entrar na empresa e gostar ou não do seu chefe. Você pode entrar na empresa e falar, porra, esse cara, eu não gosto dele. Aí, tomara que ele nem venha falar comigo que eu já vou mandar ele para aquele lugar. Isso não existe na empresa? Vocês sabem que existe isso, né? Então, na empresa, quando você entra, pode ter esse tipo de relação, de você gostar muito da pessoa de cara, de você não gostar dele e não querer fazer as coisas porque você não gosta dele. Você, na organização informal, também tem questão de status. Eu sou filho do dono, eu faço o que eu quero. Não tem isso? O cara é. O cara. Às vezes o cara tá ali, é uma empresa pequena, eu e ele estamos ali servindo, mas o cara se acha que tem que mandar em tudo, por quê? Porque ele é o filho do dono, então ele tem status, entendeu? Ou então ele é um supervisor em vários setores que tem na empresa, ele é supervisor, então ele acha que manda em todo mundo, ele acha que pode mais porque ele é o cara ali. Ele se acha o cara porque ele é um supervisor, tá? A organização também ela pode ter possibilidade de oposição à organização formal. O que é isso? É você simplesmente não obedecer alguém que é superior a você, ou você tem uma amizade tão grande com ele ali que você acha que está no mesmo nível que ele. Então, aí acaba perdendo essa parte da formalização, né, da organização.
E também temos a parte também de padrões de relação e atitude. Que seria isso? O jeito de você lidar, falar com a pessoa, né? Às vezes você vai chegar e vai falar, preciso que você faça tal coisa. E a pessoa pega e fala de um jeito informal, pode deixar, é comigo mesmo. Não, isso aí eu resolvo, deixa comigo, chefe. Esses padrões de relação de você falar com uma pessoa ou outra também é mudado na organização informal. E também tem a mudança de níveis e alterações de grupos informais, né? Por exemplo, uma pessoa que era. Aí entra naquela questão de você ser. Dar poder a ele para você saber quem é a pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa ela é sua amiga, ela é operária junto com você, e aí vocês se dão bem, vocês vão para festa juntos, vocês resolvem os problemas juntos. Mas quando ele sobe para supervisor e você continua sendo operador, ele muda totalmente com você, ele já acha que você não serve para a empresa, ele para de falar com você, ele acha que você não é do mesmo nível que ele, entendeu? Ele acha que não deve se misturar. Então, isso aí, mudança de níveis na empresa, isso aí muda também os grupos informais. Entendeu? Aquele que era seu amigo, agora ele é supervisor, ele não vai falar mais com você. Acontece isso também na realidade, tá? A organização informal, ela transcende a organização formal. Por que ela transcende? Porque a Elisa falou que tá ruim o Skype dela. Mais alguém aí? Elisa, eu acho que é só aí mesmo. Elisa, eu tô gravando. Daqui a pouco eu vou postar no YouTube também, tá? Continua com ela sim, mas mantenha a conexão. Depois eu vou mandar para lá. Ó, o pessoal tá dando a dica aí para sair e voltar. Vamos voltar aqui. Então a organização informal, ela, ela é além da empresa, entendeu? Então, às, às vezes você. Aniversário da diretora. Aí chama todo mundo do setor. Então vai todo mundo que ela gosta. E ali naquela festa com ela, não tem operador, não tem supervisor, é todo mundo amigo. O diretor vai lá, pega uma rodada pra galera para tomar aquela cerveja. A diretora vai lá, pega outra rodada, né? O operário vai lá, paga mais uma. Então é todo mundo ali amigo, não tem aquele negócio de superior. Então, essa organização informal, ela transcende, tá? E nós também temos padrões de desempenho nos grupos informais. Ó, a Adrine mandou aí uma mensagem aí para complementar aí, ó. Ó, o exemplo dela ali, né, que aconteceu com ela, né? Mudou tudo, né, Adrine? Caroline também, né, teve esse problema.
Então, isso realmente acontece, tá? Então, você como administrador, você tem que entender que o certo que a gente gostaria é que só existisse a organização formal. Por quê? A organização formal é uma coisa mais controlada. É uma coisa que você pode planejar, é uma coisa assim que seria a realidade perfeita. Porém, existe a organização informal que não deixa a organização formal fluir tanto assim. Só que a organização informal não é só coisa ruim, galera. A organização informal, ela existe, ela sempre vai existir, tá? E o que nós, como administrador, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber lidar com essa organização informal. E você sabe qual é a melhor ferramenta que nós temos para lidar com a organização informal? Inteligência emocional. Porque com a inteligência emocional, a gente consegue lidar, a gente consegue motivar as outras pessoas, a gente consegue mudar atitudes. A própria organização informal, ela diz ali, ó, no último item, padrões de desempenho nos grupos informais. Isso existe muito, galera. Tem gente que trabalha dobro, triplo, porque tá motivado pela galera. Tá motivado pela galera. Aí, não tem aquilo. A gente ganha pouco, mas se diverte. Vocês já devem ter ouvido isso no trabalho de vocês. Entendeu? Às vezes o trabalho é uma merda. Falar no popular. E as pessoas que estão ali te motivam. Às vezes faltou fulano e ciclano, e aí você tem que trabalhar por três, e aí você. Aí tá você e seu parceiro, não, vamos lá, vamos resolver esse pepino aí. Às vezes porque o cara te livrou de um atraso lá atrás, às vezes seu supervisor conseguiu uma folga para você, e aí você, porra, para quebrar o galho, você pega e ajuda. Então, assim, a organização informal, ela sempre vai existir. E ela vai vir para melhor ou para pior. Mas nós, como administradores, a gente tem que sempre tentar inverter as situações, né? Alguém quer falar mais alguma coisa aí de organização informal? Se quiser falar pelo microfone também, pode abrir e falar um pouco. Tá, olha só, vou falar aqui sobre as necessidades das pessoas, tá? As necessidades básicas. Primeiro vem a necessidade fisiológica, tá? Então, é aquela necessidade de comer, tá? De fazer xixi. Não vou entrar em outros detalhes aí que vocês já sabem, né? Então, essa é a necessidade fisiológica. A pessoa, primeiro, ninguém vai trabalhar com fome, galera. No dia se o dinheiro, se eu te der um dinheiro que não vale nada, 1 milhão de não sei o que, você não vai querer o dinheiro. Se você tá com dor, por exemplo, você não vai trabalhar nem por 1 milhão. Se você tá com fome e não consegue nem levantar direito, você não vai trabalhar, entendeu? Você não vai ganhar um desempenho primeiro, a sua necessidade. Tá ruim ainda, Elisa, a internet aí, mas entra depois aí que vai estar gravado. Depois tem a necessidade de segurança. Por que que você prefere morar num condomínio do que numa favela? Por causa principalmente da segurança, né? Você ali no condomínio, você tem câmera de segurança, você tem o vigia, você tem o guarda, você tem o porteiro, né? Então você tem a necessidade melhor de você estar trabalhando numa. Você tem a necessidade de estar tendo uma segurança. Isso não é só na segurança patrimonial, na questão de trabalho também, você vai querer trabalhar numa empresa que você tenha segurança. Imagine você trabalhar numa empresa, trabalho à altura, né?
Você tem que trabalhar lá em cima, lá no, na plataforma, e aí já morreram 3 naquela semana lá e o seu chefe manda você ir. Você vai? Você não vai. O pessoal tá mandando mensagem aí. Cabista da Oi, né? O que tem o cabista da Oi? No caso, é uma profissão de risco, né, Caroline? É isso que você quer dizer? Ah, sim. Sim, é uma profissão de risco, né? Tem muita gente que não vai aceitar, né? Por exemplo, mergulhador. Eu não trabalharia com mergulho. Eu tenho medo de tubarão, eu vou na costeirinha, dou um mergulho e já vejo a imagem de tubarão. Eu não consigo enxergar o que tem na água e eu não vou. Eu não vou trabalhar com mergulhador. Cadê a segurança aí? Não tenho, eu não consigo, entendeu? Não vejo segurança ali. Ainda mais em alto mar ali. Vou mergulhar à noite? Tá maluco. Eu jamais ia mergulhar à noite. Então tem a parte de segurança que a pessoa não vai. Então são esses caminhos aí, são essas tendências. Depois a necessidade de socializar, né? De ter aquelas amizades, dos familiares, tá? Depois você tem a necessidade de autoestima, né? A necessidade de você, você se achar que consegue as coisas, né? Então você tem que ter autoestima. Sem autoestima você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, se você acha que é bom piloto você é um bom piloto, então tenta ser um bom piloto. Vamos dizer que você anda muito de moto, né? Você sabe andar de moto. Então você tem aquela autoestima de, pô, eu sou bom em pilotar. Que tal eu tentar ser um piloto, né? Esse sonho de ser um piloto, aí você já chega na necessidade de autorrealização. Se você tem uma autoestima que você é bom em pilotar uma moto, e se você treina para conseguir ter o seu sonho realizado, essa é a necessidade de autorrealização. Quando você chega ali, você chega no topo da pirâmide. Mas é aquilo. As pessoas, a primeira necessidade dela é fisiológica, tá? Se a pessoa tiver com dor de barriga, se a pessoa tiver sangrando, se a pessoa tiver, ela não vai fazer as coisas. Se o braço dela quebrou, ela não vai fazer. Você tem que fazer isso. Ela não vai fazer. Necessidade fisiológica vai estar no comando dela primeiro. Segundo, segurança. Eu não vou mergulhar à noite. Eu não vou nem que me pague 1 milhão. Eu não vou, não consigo. Não é questão de salário, não é questão de nada. De benefício da empresa. Pode me dar o quanto você quiser, eu não vou. Terceira, necessidade social. Tem gente que não consegue ficar 15 dias no mar, 15 dias em casa. Acha sufocante, muda, começa a usar droga, a pessoa tenta um escape. Não só em plataforma, tem outros tipos de empresa que suga o cara todo e a produção do cara baixa. E às vezes ele não quer nem mais trabalhar ali por causa disso. Ou então o setor que ele tá é um inferno. Ele não aguenta, ele não consegue conversar com as pessoas, é tudo. Já tá de saco cheio. Ele vai preferir sair da empresa, não trabalhar, do que você pode falar, não, eu vou dobrar seu salário, continua aí, o cara vai querer sair. E não vai sair. E não vai adiantar você mudar. Então aí, pessoal, a gente tem essa pirâmide aí para estar mostrando para vocês a necessidade básica de uma pessoa. É importante vocês terem esse conhecimento, tá? Para que quando vocês tiverem como gestor, você entenda como a cabeça da pessoa vai estar funcionando, tá? Então, assim, se a pessoa estiver apertada para ir no banheiro, sabe que é prioridade ela fazer isso. Não chegue isso aí é besteirinha da pessoa, daqui a pouco a pessoa vai sair da empresa por causa que você acha que é aquela besteirinha, mas não é. É as necessidades básicas do ser humano.
Alguma dúvida aí? Pode prosseguir? Então aqui são as necessidades aqui que eu acabei de falar, mas eu agora escrevi, né? Aqui nós temos alimentação, né? A parte de necessidade fisiológica, alimentação, roupa, conforto físico, né? Necessidade de segurança, né? Garantir a segurança da própria família, plano de saúde, né? Por isso que muitas empresas dão plano de saúde, política de salário, né? Segurança no salário, no trabalho. Isso é segurança, né? Necessidade de socializar, né? Participar de grupos, né? De famílias. A autoestima, né? O seu status, né? Diz respeito ao desejo de demonstrar capacidade profissional, a expectativa de receber recompensas sociais e profissionais. E temos a necessidade de autorrealização, que envolve a preocupação com a autoaprovação, né? Desenvolvimento de trabalhos mais significativos e desenvolvimento para o profissional. Vamos falar agora de níveis de planejamento. Pessoal, como que está sendo aí? Vamos pegar um feedback aí do que a gente falou até agora, olha. Essa é a nossa última aula. Funcionamento organizacional. Vocês entenderam que a organização ela é uma estrutura que ela é complexa? Dá um ok. Ela é diferente das funções organizacionais. Aqui a gente tem os recursos da organização. Esses recursos são humanos, que são pessoas, materiais, pode ser máquinas, tá? Equipamentos, financeiro, que é o dinheiro, tá? Temos a função administrativa, que o administrador ele tem a função de planejar, organizar, liderar e controlar para que chegue nos objetivos que é criar um produto, né? Ou venda de produtos ou serviços, né? Nós temos a organização formal e a informal. Eu estou revisando isso que a gente vai fazer uma prova daqui a pouco também, e aí você tem que ter esses conceitos aí que vai cair, tá? E nós temos aqui algumas diretrizes aqui da organização formal, né? E como funciona a informal. E aí sim a gente voltou aqui de novo aqui para a parte aqui da pirâmide, tá? Alguém discorda aí dessa pirâmide? Não? Vamos lá, níveis de planejamento, galera. Então a gente tem o setor da empresa, a gente tem o setor operacional, o tático e o estratégico, tá? Numa empresa pequena, vamos botar assim uma loja 100, por exemplo. A gente tem ali o setor operacional, que seria os vendedores, mas a gente tem um setor um pouco mais amplo, que é o tático, que é dividido por setores ali. Às vezes tem o pessoal que é do setor só de eletrônico, o pessoal que é do setor só de móveis, e pode ser que tenha um supervisor ali em cada setor ali, ou um vendedor-chefe, né? Alguém responsável, eu não sei como funciona ali, mas só exemplificando mesmo. Então ele é um pouco mais abrangente. E tem um setor estratégico, né? A gente pode botar um pouco mais abrangente ainda. A gente tem um setor operacional, que são os funcionários, os táticos, que abrange a loja em si, e o estratégico, que abrange todas as lojas, ou seja, todas as lojas 100. O que acontece é que quanto maior o nível, maior a incerteza, maior o prazo para aplicar, maior a abrangência, o impacto é maior e o risco é maior. Quando você tem uma empresa de uma pessoa só,
Você está em qual setor ali? Operacional, tático ou estratégico? Podem responder aí. A Adrine falou que é tático. Quando você tem entre uma e três pessoas, você seria qual nível você seria? Tá, mas esses níveis de planejamento, ele está dentro da organização, tá? Essa organização, quando se trata de um microempreendedor, é uma pessoa só. Então, no caso de uma empresa de uma pessoa só, a pessoa estaria nos três níveis. Ela que executa, ela que vai analisar e ela que é do setor estratégico, ela que vai mudar de rumo se ela achar que deve. E por que a pessoa, quando ela está no setor, é tão difícil ela mudar para outro? Porque você mudar de setor, isso é um nível estratégico. E o nível estratégico, você vê que o risco dele é muito alto, ou seja, pode dar errado, muito, muito errado. A incerteza é muito, muito grande. Então, se você está vendendo televisão e você desistiu e quer vender agora roupa. Ah, não, televisão, já tem muita gente vendendo, quero vender roupa. É só você que trabalha, ou você e mais três pessoas. Você mudar isso é um setor estratégico. Aumenta, é muito risco. Qual o risco? Você já entende de televisão, você vai mudar para roupa que você não entende. Olha o risco. É muita mudança, entendeu? O impacto é muito grande em tudo. Numa empresa também, isso acontece. Pessoal, quem conhece a Kodak aqui? O que ela era antes, o que ela é hoje? A Kodak era uma das maiores empresas, ou a maior empresa que tinha de filmes e máquinas fotográficas nos anos 90, né? Eu acho que até meados de 2000, né? Aqui no Brasil é um país mais atrasado. Mas nos anos 90 é factício, né? Que a Kodak era uma das maiores empresas. Só que ela tinha que fazer uma tinha que ter uma decisão, né? Tomar uma decisão. Essa decisão é no setor estratégico, que era o filme, né? A, a, a foto analógica ia acabar, né? Só que ela decidiu continuar ainda nesse setor, né? Ela teve medo. Por quê? Por causa tem um risco muito grande para não, será? Pô, a gente está vendendo tanto foto, filme, será que vai acabar assim de uma hora para outra? Não, eu acho que não deve acabar. Então você mudar de um setor para o outro não é simples assim. Você tem que ver o mercado, tem que estudar. Já foi provado que se você não mudar, você acaba aquela questão de time que está ganhando não se mexe, isso não é verdade quando a gente se fala de empresa. Time que está ganhando se mexe sim. É isso que você tem que pensar como administrador. Então, por que a Kodak ela não se mexeu para estar melhorando ou tá modificando, tá entrando no setor? Porque a Kodak ela poderia ser hoje em dia uma das melhores empresas de celular. Se ela tivesse a visão que lá na frente todo mundo ia usar o celular para tirar foto, por que ela não iria investir logo antes? Seria loucura ela não investir. Mas esse investimento, essa ideia de mudança, ela só vem do setor estratégico. E o setor estratégico, ele tem, quanto maior o nível ali, a gente está vendo que é maior o risco, maior a incerteza, maior o prazo, né, para aplicar. Imagina uma empresa que fabrica aquelas câmeras, mudar para um setor de celular ou mudar para o setor de câmeras digitais.
Então, tipo assim, tem um impacto grande, tem um prazo grande, uma incerteza muito grande, mas esse impacto grande, ele pode ser para melhor ou para pior. É isso que vai dar o desenvolvimento da empresa, né? Então, nós temos aqui, melhor esclarecido, né? Que ali, o setor operacional, ele é detalhado, tá? Ele é específico, analítico e ele tem um prazo curto. É coisa que você vai aplicar dentro de um dia, uma semana, um mês, tá? Já o setor tático, ele é menos genérico e ele é mais detalhado. Porque o tático, ele pega parte do operacional também. Por exemplo, o setor da empresa de marketing, né? Então tem o setor, a gente vai mudar o marketing. Isso aí mexe com tudo, né? Dentro do setor do marketing. Então ele tem que ser menos genérico, tem que ser um plano detalhado, tá? Porque você tem que dar as atividades para o setor operacional, tá? Então olha só, aqui está dizendo, ó, a amplitude do operacional. Ele é micro-orientado. Então ele é particionado por divisões, até por funcionários. E a amplitude do tático, ele já aborda cada unidade da empresa separadamente. Pode ser o setor financeiro, o setor administrativo, o setor de marketing, o setor mesmo de operação. E o estratégico, ele é genérico, sintático e abrangente. Ele é de longo prazo, tá? Ele é macro-orientado. Por exemplo, o estratégico é o seguinte: olha, eu tenho uma empresa que fabrica controle remoto de televisão, mas agora a gente vai produzir controle remoto de notebook e de celular, que a tendência é o pessoal ter controle remoto para o celular. Então, tipo assim, é uma mudança muito grande, é uma coisa assim genérica. Você não tem como fazer um plano para mudar aquilo tudo assim, um plano detalhado que vai dar certo. A incerteza é muito grande. As coisas podem dar errada. Então, assim, o setor estratégico são só os caras lá de cima da empresa que eles vão pensar. Entendeu? Mesmo que o setor operacional seja o maior em quantidade de pessoas, né? De números, quem dá maior impacto são as menores pessoas da empresa. Então você já viu muito que quem trabalhou em empresa aí sabe. Uma ou outra pessoa bota um procedimento que ferra todo mundo. Caroline, tá conseguindo entender aí, Caroline? Trabalhou que imprimia. Não, não seria o tático. Não, não seria o tático, não, Adri. O tático seria o seguinte: olha só, você imprime, correto? Você está imprimindo ali. Você é do setor. Sim, você está imprimindo, você é setor operacional. O que seria o setor tático, tá? Vou tentar dar um exemplo aqui do setor tático aí, no caso da sua empresa. É, Mudar a qualidade do papel seria o setor estratégico, tá? Mudar a qualidade do papel não seria um bom exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo do setor tático. Mudar a posição da impressora. Mudar o ambiente ali do setor seu. Aí seria um setor mais tático. Porque às vezes a pessoa fala, não, às vezes você imprimiria melhor se você tivesse, a máquina tivesse nesse local com essa mesa aqui. Então a pessoa que desse essa modificação, ela já não seria um setor estratégico, ela seria um setor tático, que ela abrangeria só aquela parte ali onde você trabalha. Isso a gente dando uma noção de microempresa, né? A gente tem esse exemplo aí de microempresa.
Aí é o que eu te falei, quando a empresa é uma pessoa só, é misturado esses três setores praticamente. Então, para você ver que a incerteza de um microempreendedor é muito grande. Para o microempreendedor sair de, um, de uma produção que ele está para outro ramo, é muito difícil. Isso qualquer empresa. Tem um exemplo, galera, da Apple, que teve um diretor, um diretor não, um sócio, né, da Pepsi. O cara saiu da Pepsi para se juntar à Apple. Cara, é muita doideira fazer isso na época que ele fez. Hoje em dia, com o tamanho da Apple, né, da Apple, a gente dá para entender, né? Mas naquela época que a Apple não era nada, o cara trocar a Pepsi, que é o segundo maior produtor de refrigerante, por uma empresa que a gente nem sabe o destino, o cara tem que ter uma visão de negócio muito grande, entendeu? Outro exemplo aqui também foi do. Agora eu esqueci o outro exemplo. Tava aqui para falar e eu esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar. Vamos falar agora aqui de técnica de arquivamento, tá? Galera, técnica de arquivamento, de organização do setor da sua empresa, seja você trabalhar no escritório ou outro setor um pouco maior, almoxarifado, o que seja, a gente vai sempre utilizar a técnica dos 5 S, tá? O que é esses 5 S? Ele significa, né? A palavra significa Seire, Seiton, Seiso. Eu não vou continuar falando, não, é o que está escrito aí, porque eu não sei, eu não vou gastar o meu japonês, tá? Senão eu até falaria aí, mas são essas palavras aí. Não sei muito japonês, mas sei que. Ih, embolei. Não vou arriscar. Então a gente tem essas 5 siglas aí. O que elas significam, né? Traduzindo, que é o mais importante para gente. O primeiro S é o senso de organização, tá? Não, desculpa. Senso de utilização. Depois nós temos o senso de organização, o senso de limpeza, o senso de saúde e higiene e o senso de autodisciplina. Esses 5 S se parece muito com os 5W2H ou é só eu estou viajando muito? O que tem parecido nele? Os 5S, ele tem aquelas diretrizes, eles têm as principais diretrizes para você organizar uma empresa. Se você quer organizar uma empresa, o que eu preciso para organizar o meu quarto, né? Eu preciso utilizar ele, né? Utilizar a cama, utilizar a mesa, né? Eu preciso organizar, né? Eu preciso arrumar a minha mesa para mim trabalhar, eu preciso arrumar a minha cama para mim dormir, né? Eu preciso que seja limpo, né? Eu tenho que varrer o quarto, não é isso? Tem que varrer, aspirar, né? Deixar limpinho, passar um paninho, verniz. Já tô viajando, né? Parei por aí. E tem que ter o senso de saúde e higiene. Eu não posso jogar o lixo no chão, né? Eu não posso dormir com a barata na cama, né? Não pode ter isso, né? E o senso de autodisciplina, que seria isso? Eu todos os dias, sem ninguém pedir para mim fazer, eu fazer essa organização, tá? Precisa de mais algum S ali? Alguém aí dá opinião aí? Precisa de mais alguma coisa? Então, com esses 5 S, você consegue organizar o seu ambiente de trabalho. Você não precisa de mais nada, entendeu? Você precisa de você. Você vai. Eu quero organizar o meu ambiente de trabalho. Eu vou utilizar os 5 S. Por quê? Os 5 S, ele me mostra as diretrizes que eu preciso para estar organizando esse trabalho. Alguém quer falar alguma coisa aí? Então, no arquivamento, quando a gente vai arquivar
fazer um arquivamento, né, de documentação, alguma coisa assim, primeira coisa que a gente faz, a gente vai classificar, tá? Classificar, você pode classificar ali por contas a pagar, contas a receber. Isso. Usar essas pastas para classificar, elas são muito boas, sim. Você vai organizar, você vai poder botar em caixas. Olha, eu vou botar as contas a pagar nessa caixa, as contas a receber nessa caixa. Você vai deixar o ambiente limpo, tá? Depois que você limpar, você vai padronizar isso, ó. Pode ser padronizar, você pode botar. O padronizar, galera, é organizar as coisas, tá? Também. Você vai deixar as coisas padronizadas e vai manter aquilo. Aquilo vai ser o padrão, entendeu? Então, outras pessoas que chegarem, ó, a documentação a gente faz assim, a gente organiza assim, a gente limpa assim. Esse é o padrão da empresa, tá? E aí você tem que manter isso sempre assim. Eu, quando eu trabalhei como assistente administrativo, também já trabalhei na parte de mão de obra, pessoal. Eu também já trabalhei como assistente administrativo. E essa parte de limpar aí, eu ficava falando assim, porra, virei faxineiro aqui. Eu chego na empresa 8 da manhã, eu tenho que limpar o escritório. Eu falo, porra, eu sou. Não é possível, cara. Eles me pagam pra ter faxineiro. Pessoal, não é isso. Vocês que são administradores, vocês têm que botar na cabeça das pessoas que o ambiente de trabalho ele tem que ser organizado, ele tem que ser limpo, tá? Não é que, não estava no contrato de você não limpar. Isso aí não é contrato, é contrato da vida. Você limpar as coisas na onde você convive é contrato da vida. Não tem essa de estar no contrato de trabalho. Eu chegava, reclamava, mas limpava. Entendeu? Hoje em dia, eu tenho mais clareza, tá? É porque o que acontece? Às vezes você é administrador, você manda a pessoa fazer, você não é líder. O líder, ele explica para a pessoa por que ela está fazendo aquilo para seguir com ela. Agora, quando você é chefe, você só manda. Então a pessoa vai fazer o que você está mandando e ela não vai entender por que ela está fazendo aquilo. Entendeu? Então, alguém quer falar alguma coisa aí? Maria tá escrevendo aí. Quem trabalha com arquivo aqui, então olha só, você comprar aquelas pastazinhas, tá? Tem que padronizar ali, tem que ser o quê? Você não pode comprar a pasta de uma marca, uma pasta de outra marca, uma pasta maior, outra menor, não, galera. Essa parte de padronizar, você tem que. Pode falar, Maria, sobre o Kanban também, é uma ferramenta. Cores na quadra. Quadra o quê? Quadra de futebol? Ah, sim. Olha, Maria, isso aí é muito interessante. Poucas pessoas conseguem se organizar assim, entendeu? É bem bacana você fazer isso porque você já está com aquele espírito de administração. Isso aí é interessante. As ferramentas elas são postadas aí, estão aí na internet, estão em qualquer lugar aí, para a gente utilizar elas. E isso facilita muito a nossa vida, né? Isso aí ajuda bastante. Então, galera, a técnica de arquivamento não tem.
erro, tá? Eu não tenho um arquivo aqui para mostrar para vocês um exemplo, mas é isso aí. Você classifica, tá? Pode classificar por cores, né? Ou por setores, né? Tem que estar limpo, tem que estar organizado, tem que estar padronizado. Não pode ser uma pasta de um modelo, uma pasta de outro. Você vai botando ali uma pasta maior, outra menor. Tem que ser do mesmo tamanho, tudo direitinho, as etiquetas direitinho, por ordem alfabética, entendeu? Tem que organizar ali por ordem alfabética, entendeu? Separa por setores e mantém assim, tá? Porque assim todo mundo, qualquer pessoa vai conseguir encontrar o documento. Não é chato quando você manda, fulano, vai lá, pega lá o documento lá não sei aonde. A pessoa vai lá na letra Z e não tem o documento lá. Porque foi uma pessoa e botou o Z em qualquer lugar lá, botou na letra B e ficou lá o Z lá. Então aí a pessoa está procurando lá o Z não acha. Por quê? Desorganizou. Então, para você ter um ambiente organizado em tudo, em qualquer coisa, se você chegar amanhã, o meu ambiente de trabalho está desorganizado, eu preciso ter diretrizes para organizar o meu ambiente de trabalho. Você vai utilizar os 5S. Essas pastas são muito boas, né? Olha, essas pastas, em todas as empresas que eu utilizei, que eu trabalhei, né? A gente utiliza esse tipo de pasta. É um dos melhores meios para arquivamento. O que você pode melhorar na gestão é você digitalizar o conteúdo dessas pastas no computador. E às vezes, se a empresa for grande, a pessoa não precisa ir até o seu escritório, por exemplo, para estar pegando esse documento. Ela pode pegar online. Aí agiliza bem mais, né? Dependendo da estrutura da empresa, né? Então vamos lá, pessoal. Botei aqui alguns documentos aqui que eles devem ser guardados, tá? Ó, água e luz na empresa de vocês. Recomendo que guardem por 5 anos, tá? Pagamento de aluguel também recomendo por 5 anos que você guarde esses documentos. Agora tem alguns documentos como Confins, o DARF. Esses são determinados por lei, você guardar 5 anos, tá? Tem agora as duplicatas, recibos, isso aí é recomendado por 2 anos. Imposto de renda, determinado por lei, que você guarde por 5 anos, tá? IPVA, multa de trânsito por 2 anos, nota fiscais 5 anos, tá? Comprovante, né? GPS também, você tem que guardar por lei por 10 anos, né? E tem o depósito do FGTS também, tu tem que guardar aí por 30 anos. Alguma dúvida agora? Eu vou colocar um videozinho para falar sobre os 5S, tá? No momento da sua vida, você já deve ter escutado ou visto alguma pesquisa que falava sobre a relação existente entre a organização do ambiente de trabalho com a produtividade dos funcionários. O que diz que um ambiente limpo e organizado tem muito mais resultados positivos do que um local onde tudo é uma verdadeira bagunça, certo? Mas poucas empresas levam essa afirmação a sério e colocam isso como prioridade. Felizmente, a Toyota foi uma delas. E é exatamente sobre a aplicação da metodologia 5S dentro da fabricante japonesa de automotivos e seus resultados que iremos falar nesse estudo de caso. Bom, para quem não sabe, a Toyota surgiu oficialmente no ano de 1937, já com o programa de 5S, mas o real motivo da implementação da metodologia em seu sistema de trabalho ainda é bastante nebuloso. Uma das histórias que encontramos é a de que bem antes dessa data, o CEO da empresa começou a projetar como a Toyota viria ao mundo, através de um benchmark realizado com os concorrentes do segmento na época. Nessa análise, ele descobriu pontos de desperdício, visualizou possíveis retrabalhos e entendeu como poderia ter uma produtividade e aproveitamento muito maior dos processos. Isso através das técnicas que foram aplicadas para salvar o Japão dos destroços que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, no caso, o 5S. Veja só quais as aplicações da metodologia foram executadas e os resultados alcançados. Primeiramente,
se analisarmos a implementação do programa 5S, veremos o seguinte framework. Os 3 primeiros S, Seire, Seiton e Seiso, são totalmente práticos, ou seja, precisamos executar ações, colocar em prática. Já os 2 últimos são comportamentais, e é aí que o problema começa. Quando estamos falando de uma cultura que segue regras e cria padrões com uma certa facilidade, como a cultura japonesa, o 5S funciona perfeitamente. Mas adaptar uma metodologia japonesa para a cultura ocidental não é tão fácil assim. O Ocidente, de maneira geral, não está acostumado a seguir regras e, portanto, não permitem que essas regras delimitem como eles devem viver. Sim, parece estranho, mas o 5S é cultura. Quando você percebe as diferenças que podem ser alcançadas, o 5S passa a ser um objetivo da organização. Ele se torna um programa. Vejamos na imagem abaixo o que temos de diferente antes e depois da aplicação do 5S. Em uma rápida observação, já podemos perceber locais que já estão demarcados no chão, delimitando onde cada item deve ficar, caixas e prateleiras organizadas por cores, bancadas limpas e ordenadas e, o melhor de tudo, zero sujeira. Pois é, esse é o resultado do 5S. A metodologia começou como parte do sistema Toyota de produção, que futuramente deu origem ao Lean Manufacturing. Por isso, muitas vezes, antes da implementação de ferramentas Lean ou da metodologia como um todo, é preciso começar a pensar diferente, e o 5S pode criar a base necessária para a melhoria contínua. Agora, a dúvida que deve surgir em sua mente é: como tornar o seu departamento em um ambiente de trabalho semelhante ao da Toyota? Bom, existem algumas ações que foram aplicadas dentro dessa organização que trouxeram resultados positivos e que podem facilmente ser desenvolvidas na sua empresa também. Vejamos algumas delas. A primeira é painel explicando todos os processos. A Toyota criou um painel onde praticamente todos os processos da empresa foram ali registrados. O ponto positivo disso é que, por estar disposto em um local de fácil visualização, todos os colaboradores ficam cientes da importância da sua função e das etapas de produção como um todo. A segunda ação é a matriz de habilidades requeridas para cada setor. Essa, sem dúvida, é uma das ações mais interessantes. Sabe por quê? Porque quando for necessário renovar o time de colaboradores, você já sabe o que é primordial para aquele setor, além de poder acompanhar diariamente se o desempenho de cada colaborador condiz com as necessidades da empresa. A terceira ação é o quadro de gestão preenchido à mão com adesivos coloridos. Na época em que ainda estava em sua fase embrionária, a Toyota tinha um quadro onde eram apresentadas todas as métricas. A mesma utilizava os adesivos coloridos para que todas as anotações e métricas a serem expostas nesse quadro fossem padronizadas. Dessa forma, ficava mais interessante a sua visualização e interpretação. A quarta ação é a estrutura com rodinhas. Todos os móveis dentro da Toyota foram planejados com uma estrutura de rodinhas, para que sempre que necessário otimizar os espaços e limpar o ambiente, as funções fossem realizadas com tranquilidade. Afinal de contas, um ambiente limpo e bem aproveitado aumenta a qualidade do serviço. A quinta ação é a disposição das ferramentas de trabalho em locais de fácil acesso. Bom, essa ação é bastante clara, né? No caso da Toyota, estamos tratando de uma empresa de manufatura. Porém, essa ideia de dispor das ferramentas de trabalho para que elas sejam encontradas facilmente pode ser aplicada em qualquer negócio. E ainda por cima, reduzir um tempo significativo de determinadas funções. Nós começamos esse vídeo mostrando um exemplo clássico de 5S. Implementando um passo a passo, todos os departamentos e empresas de qualquer porte e segmento podem se beneficiar da utilização dos conceitos. Afinal, qual profissional que não quer trabalhar em um ambiente muito mais motivador, limpo, organizado e com uma cultura proativa em melhoria contínua? Na sua empresa não é assim? Então, está aí uma grande oportunidade de você ser esse profissional e trazer a Toyota para o seu dia a dia. Já possui um programa 5S implementado? Aplique melhoria contínua. Identifique os gaps, planeje a auditoria e evolua seu processo. Nunca desista dos seus sonhos. Deixe-me dizer uma coisa que vocês já sabem. O mundo não é todo feito de sol e arco-íris. É um lugar ruim, desagradável, e não importa o quanto fortes vocês são. Ele vai te bater até te deixar de joelhos e mantê-lo lá permanentemente se vocês deixarem. Você, eu ou ninguém vai te bater tão forte quanto a vida. Não importa o quanto você pode bater. É sobre a intensidade que você pode apanhar e se manter seguindo em frente. Quanto você pode apanhar e seguir em frente. É assim que a vitória é feita. A dor é temporária. Pode durar 1 minuto, 1 hora, 1 dia ou até mesmo 1 ano. Mas, eventualmente, ela vai diminuir.
e outra coisa vai tomar o seu lugar. Se eu desistir, no entanto, vai durar para sempre. A margem de erro é tão pequena, quero dizer, um passo pode ser tarde demais ou cedo demais. E você não pode desistir. Meio segundo pode ser muito lento ou muito rápido. Os centímetros que precisamos estão por toda parte à nossa volta. Eles estão em cada intervalo de jogo, em cada minuto, cada segundo. Se você tem um sonho, você tem que protegê-lo. As pessoas não conseguem fazer por si mesmas. Elas vão dizer que você não pode fazer. Se você quer conquistar algo, lute por isso. Ponto final. Não tenha medo de fracassar. Você não pode ganhar sempre, mas não tenha medo de tomar decisões. Você tem que acreditar que algo diferente pode acontecer. Quem diz que pode e quem diz que não pode, ambos geralmente estão certos. Henry Ford. Agora a maioria de vocês diz que quer ser bem-sucedida, mas não quer isso de verdade. Quer com pouca vontade. Vocês não querem vencer com a mesma vontade que teria para se divertir. Vocês não querem vencer quando querem ser legais. A maioria de vocês não quer tanto sucesso quanto querem dormir. O nosso maior medo não é de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é de sermos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Vocês têm que cavar fundo, cavar bem fundo e perguntarem para si mesmos o que vocês querem ser. Descobrirem por vocês mesmos o que te fazem felizes. Não importa o quão louco isso pode soar para outras pessoas. Faça uma escolha. Você que decide. O que vai ser? Quem você vai ser? Como fará isso? Apenas decida. Por que não? Por que não posso ser o MVP da liga? Por que não posso ser o melhor jogador da liga? Não vejo por quê. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? O que vocês disseram pro garoto? Não importa o quão forte vocês batem. É sobre o quão duro vocês podem apanhar. Quanto vocês podem apanhar e seguir em frente. Levante-se! Levante-se e não desista! Podemos ficar aqui, expulsar essa merda de nós. Ou lutaremos para retomar o caminho de volta para a luz. Podemos escalar para fora do inferno. 1 centímetro de cada vez. Para podermos, a qualquer momento, sacrificar o que somos para o que nós nos tornaremos. A maioria de vocês não vai ser bem-sucedida porque quando vocês estão estudando, vocês se cansam ou desistem. Não sou bom em matemática, você está certo, você nunca estudou. Eu não sou bom para escrever porque você nunca escreveu antes. Talento vocês têm naturalmente, habilidade é desenvolvida com horas e horas de luta e treino em seu ofício. Se você não está fazendo a vida de alguém melhor, então está perdendo tempo. Não chorem para desistir, chorem para continuar. Não chorem para desistir, chorem para continuar. Não chorem por desistir. Vocês já estão sofrendo, você já se machucou. Recebam a recompensa por isso. Se você já sabe o seu valor, siga em frente. Você tem que estar pronto para aproveitar o seu sucesso. Não aponte o dedo dizendo que você não está onde gostaria de estar por causa de alguém. Covardes fazem isso e você não é assim. Você é melhor que isso, porque todo dia é um novo dia. Cada momento é um novo momento. Então agora você tem que sair e mostrar que é uma criatura diferente. Agora eu vou te mostrar como eu sou bom. No capítulo 17 de São Lucas está escrito: o reino está dentro do homem. Não um homem, nem um grupo de homens, mas em todos os homens. E vocês, as pessoas, têm o poder de criar máquinas, o poder de criar a felicidade. As pessoas têm o poder de tornar esta vida livre e bela, para que a vida seja uma aventura maravilhosa. Agora, o que vocês vão fazer?
Adquira hoje mesmo o livro da motivação. Nando Pinheiro, a nossa motivação é motivar você. Peça já o seu. Link na descrição. Confira o maior programa de inteligência emocional do Brasil com Nando Pinheiro. Metamorfose em 21 dias. Link na descrição.